professora Karen, a palavra é sua. Vou ver o que vai trazer de luzes aqui para a gente. E o problema continua, viu, professora Leonor? Bom, na verdade, esse assunto eu já falei 3 vezes, acho que aqui na Getúlio Vargas. A primeira vez, a discussão, há muito tempo atrás, a discussão era, poxa, o que seria a comunicação sujeita ao ICMS? Será que é toda e qualquer inserção de publicidade ou veiculação de publicidade? A gente toma muito cuidado com o termo, e aí eu fico usando inserção de publicidade para não dar aquele ar de que estou usando um canal físico e transferindo, portanto, fazendo uma atividade de comunicação sujeita ao ISS. Veio a discussão se isso não era uma cessão de espaço. Então, o outdoor é uma cessão de espaço. Eu tenho um site, eu deixo de colocar um banner no meu site, isso é uma cessão de espaço, e daí ele estaria num vácuo de tributação. Aí, a segunda vez que vim falar sobre esse assunto, vim falar por conta do parecer normativo 1, né? E esse parecer normativo, ele, na verdade, eu tive a oportunidade, no ano passado, de estressar bastante o Alberto, porque eu fiquei muito incomodada com o parecer normativo, porque ele resolveu cobrar ISS retroativo de toda a publicidade. Fora isso. E aí eu achei realmente, de fato, surreal, né, Alberto? E aí... e tem várias é surreal. E tem várias autuações. Tá? Inclusive, eu defendi várias autuações. E o fundamento da autuação não é a lei. O fundamento da autuação é o parecer normativo 1 de 96, parágrafo 2º, cobre retroativo. Eu falei, não é possível que o Conselho Municipal vá manter um negócio desse, mas o contribuinte, enfim, está lá com uma autuação. Esse, especificamente, está com uma autuação de CMS Comunicação, está com uma autuação de Fuste-Funtel, e está porque é Telecom, e está com uma autuação de ISS. Tá? E aí, se somar as 3, é muito superior ao patrimônio da empresa. Só para a gente ter uma ideia. Tá? E aí, vamos lembrar que, nesse setor, nós temos os grandes. Nós temos Google, Yahoo, Globo, NET, Facebook, mas nós temos vários pequenininhos, né? Muitos pequenininhos. Nós temos pequeno e médio empresário a rodo nesse setor. Inclusive, todos os blogueiros estão nessa situação, né? E as empresas que usam de banners em blogs e etc. E aí, agora eu volto aqui para falar desse assunto por conta da Lei Complementar 157, que, teoricamente, veio dirimir conflito, mas o Estado não aceitou. Então, já adiantando que nós temos uma solução de consulta que veio do Estado de São Paulo. Posteriormente, a Lei Complementar 157 disse: essa lei complementar eu não aceito, não. Ela não serviu para dirimir conflito de competência, o Estado continue cobrando ICMS comunicação sobre toda e qualquer veiculação de publicidade. E vai cobrar sobre o streaming também, e eu não vou entrar nesse detalhe, porque é justamente a matéria da próxima palestra. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos onde a gente vai ter essa inserção ou veiculação de publicidade. Tá? E já vou trazer alguns pontos para a gente dar uma olhada. Então, ali, no primeiro, por exemplo, eu posso ter uma questão de radiodifusão aberta, né? De radiofrequência aberta. Eu não tenho, é tudo gratuito. Então, a primeira discussão que vai surgir é: isso estaria ou não na imunidade? É uma velha, não é uma nova discussão, porque isso aqui é aberto. Né? Então, será que a imunidade está parada ali na TV aberta? Ou a imunidade é para isso aqui também? Porque isso aqui é aberto? Primeira coisa. Mas aqui eu tenho publicidade. E aí, essa publicidade, ICMS ou ISS? Ou nenhum pela imunidade. Segundo, eu tenho lá uma CNN, site jornalístico. Independentemente da imunidade, eu venho para uma segunda discussão. A segunda discussão é: eu tenho um site jornalístico. Segundo a recente decisão do Supremo, a gente vai chegar lá, a imunidade não depende de ser uma empresa jornalística ou o meio em que ela é veiculada, mas sim o conteúdo veiculado. Então, aqui eu estaria ou não também numa situação de imunidade para a inserção dessa publicidade. E, não estando, é ICMS ou ISS.
No terceiro eu tenho claramente uma situação de imunidade, que é o periódico, assim como seria o jornal. Ali embaixo, aquele elevadorzinho que a gente tem em quase todos os elevadores hoje. Media out of home. Media out of home? Ok. Não sabia disso, não. E aí, essa televisãozinha, ela também passa noticiário. Ela usa o meio de comunicação próprio ou não, segundo ponto a se perguntar. E essa inserção de publicidade que ela passa lá, então, é comunicação ou é serviço? O outro é o caso clássico do outdoor, que a Leonor estava falando. É o símbolo, é o outdoor, que o Estado já se manifestou que isso seria um serviço de comunicação tributável pelo Estado, e a Prefeitura também entende tributável pelo ISS. Aqui num site no meu celular, e aqui a TV. E a TV vai mudar se é uma TV aberta ou se é uma TV fechada, né, por assinatura. Muito bem, gente. Em primeiro lugar, ao que estaria sujeito ao ICMS Comunicação? E isso vai valer, e aí é o meu posicionamento, tanto para publicidade quanto para streaming também. Porque é o histórico de como se tributou a comunicação ao longo dos anos. A gente começou com essa tributação de infraestrutura comunicacional pela União Federal. Tá lá com a Emenda Constitucional 18 de 65. E lá na Emenda Constitucional 18 de 65 falava: a infraestrutura comunicacional é da União. Não se englobam aí os serviços de comunicação exclusivamente municipais. Não por outra razão que o decreto-lei, na época, o decreto-lei 406 de 68, que justamente a defesa do Estado como esse decreto-lei não foi recepcionado, o município não pode tributar. Isso não é verdade. O decreto-lei não foi recepcionado, ponto. Tirou-se isso da competência do município? Entendo que não. Tá? Aí o Decreto-Lei 406 de 68, o que ele previa, gente? Está aqui na nota de rodapé, que está muito pequenininho, os senhores não vão conseguir ler, então eu vou dizer. Ele vê lá, propaganda e publicidade igual é hoje, e ele acrescenta, a divulgação de desenhos, textos, outros materiais publicitários por qualquer meio apto a torná-los acessíveis, inclusive por meio de transmissão telefônica, radiofônica, televisionada e sua inserção em jornais, periódicos e livros. Tá? Isto era a competência do município. Mesmo a redação quanto a excepcional que está no município veio na Emenda Constitucional 1 de 69. Quando muda? Muda com a Constituição de 88. Com a Constituição de 88, o que passou à competência do Estado? Aquilo que era a competência da União, que é a infraestrutura comunicacional. É isso que passou para a competência do Estado. Claramente, isso vem para a competência do Estado. Daí, depois, com a Emenda Constitucional 42 de 2003, insere a questão da imunidade no âmbito do ICMS. Aí a discussão, essa imunidade é no âmbito do ICMS, essa imunidade é para tudo, para aquilo que tem radiodifusão aberta, né? Aí a gente tem a Lei Complementar 87 de 96, a Lei Candira, onde o Estado vem e simplesmente define recepção, transmissão, etc., o ICMS Comunicação, o que, no meu entender, já dá para se interpretar como sendo a infraestrutura comunicacional e não o ato de comunicar. E aí vem a Lei Complementar 116. A Lei Complementar 116 traz lá no item 17.07 aquilo que ela já tinha no decreto-lei, que era a divulgação, né, por qualquer meio da publicidade. E houve veto. Quando houve veto, o Estado falou, puxa, então houve veto porque a competência é minha. Só que eu peguei esse veto, né? E o veto está muito claro. O veto aconteceu por duas razões. Uma, porque disse, olha, isso deveria estar na União, porque tem competência que perpassa o município. Bom, tem competência que perpassa o Estado também. E o STF já disse que essa competência que perpassa era da União, lá atrás, antes da Constituição Federal de 88. A outra razão de veto é que o município não respeitou a imunidade. Foi com muita sede ao pote, legislou errado, não respeitou a imunidade de livros, jornais e periódicos e tomou o veto, na verdade, por conta disso. Não é verdade, Alberto? É. Aí tomou o veto por conta disso. Mas não significa que passou a competência para o Estado. Aí vem o convênio ICMS 45 de 14,
que falou o seguinte: olha, eu não quero brigar, não, contribuinte, eu quero que você fique aqui comigo no Estado. Então, eu vou te dar uma redução de base de cálculo de 5% para o ICMS sobre a inserção de publicidade. E eu vou te dizer, se eu fosse contribuinte, em muitos casos, ia preferir ficar. Tá? Eu realmente ia preferir ficar. Até porque, se eu estou dentro do serviço de comunicação, etc., meu PIS e COFINS é cumulativo, eu tenho pouco crédito, vocês não estão vendo isso. O efeito da classificação em serviço e em produto, ou em serviço normal e em telecomunicação, etc., é completamente diferente. Porque, se for telecomunicação, eu estou no cumulativo. O que, via de regra, para essas empresas é muito melhor, porque o crédito é pouco. Então, assim, a economia em estar no Estado, se eu tivesse a garantia de ficar a 5%, seria ótima. Tá? Em termos de economia, seria muito melhor para o contribuinte. É que, nos municípios, eu tenho a garantia de alíquotas entre 2% e 5%. Já no Estado, ele me deu uma redução de base que ele pode tirar amanhã, que está em 5% e que já está escalonado a chegar a mais. Então, eu vou chegar a 10%, pelo menos, já previsto para isso. Então, essa aqui vai ficar a grande discussão, se é serviço ou não. Tive recentemente numa reunião de associação, onde os pequenininhos estavam falando o seguinte, no streaming: olha, eu ao invés de vender livro, eu baixo, né? Eu faço por download as informações dos meus periódicos. Karen, eu vou fazer sessão definitiva, não vou deixar mais a sessão provisória. Vou fazer sessão definitiva para não ser serviço, porque, se eu entrar no serviço, meu PIS e COFINS fecha a minha empresa. Eu quero ficar sujeito ao ICMS. Então, tem que ter, isso tem que vir acompanhado de uma alteração no PIS e COFINS, porque, na hora que a gente discute, a gente tem que olhar o todo da tributação a depender da classificação da atividade. Tá? Bom, seguindo. Aí eu tenho a Lei Complementar 157, que veio inserir exatamente aquilo que antes tinha sido vetado, só que agora ela redigeu certo e ela observa a imunidade. E ela deixa claro que a competência, então, da inserção ou veiculação de publicidade é do município. Não contente, o Estado me solta uma resposta à consulta Cefaz, que eu vou passar ela aqui, 16.508 de 17, sendo que essa lei complementar não adiantou nada. O Estado continua com a competência para tributar o ICMS Comunicação, sai lá, fisco, e tributa o ICMS Comunicação. Bom, aqui é a redação da lei complementar. Veja que ela respeita, ela diz o seguinte: a inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto livros, jornais, periódicos, por causa da imunidade. E o que é interessante, ela traz uma imunidade que ela não precisava trazer, porque na Constituição está para o ICMS, que é nas hipóteses de radiodifusão sonora, de sons e imagens e recepção livre e gratuita. Radiodifusão sonora de sons e imagens e recepção livre e gratuita vai ser só TV, Alberto, ou vai ser todo esse noticiário que passa na internet? Né? Essa é uma discussão enorme que a gente vai ter. Né? Me parece que, inclusive, a tendência, pelas decisões do Supremo que eu vou trazer, é que toda essa publicidade veiculada nos sites gratuitos e nos noticiários gratuitos, em tudo aquilo que tiver na internet aberta, deveria contar com a imunidade. Muito bem. Aí, aqui, a gente traz a manifestação do município. Veja que o município, antes da Lei Complementar 157, ele era muito claro em dizer: não emita nota de ISS. Você não pode, são inúmeras as soluções de consulta, você não pode emitir nota de ISS, porque esse item está vetado. E teve solução que falou: isso aí é do Estado. Teve solução de consulta que falou: isso aí é do Estado. Né? Ela não se limitou a dizer: isso não está no município pelo veto. Ela foi lá e disse: isso aí é do Estado. Né? Complicou ainda mais a vida do contribuinte. E tem outras que colocava como atualização de páginas eletrônicas, quando era site, e aí ela deixava no 17.06. Bom, veio esse parecer normativo, antes da Lei Complementar 157, falou: vou revogar todas as consultas, revoguei todas as consultas, é devido ISS, não respeita a imunidade, ele diz, inclusive na veiculação por radiodifusão sonora aberta. E aí, no parágrafo 2º, ele diz: este parecer tem caráter interpretativo e revoga as disposições em contrário, especialmente as soluções de consulta. Aqui embaixo é que está
ruim porque está pequenininho. Mas aqui embaixo eu tenho um auto de infração. Tirei o nome do coitado do meu cliente, mas aqui embaixo eu tenho um auto de infração e eu dei o fundamento legal. É o PN. Esse é o único fundamento legal do auto de infração. E ele foi lá e pegou os últimos 5 anos do coitado e autuou de SS. Aí, na defesa, também, além de todos os argumentos, a gente junta o auto de infração do FUST, do Funtel, do ICMS. Aí o cara falou, ainda bem que eu não paguei nada, né, doutora Karen? Porque qualquer um que eu tivesse pago ia ser autuado pelo outro, pelo menos agora eu vou pagar o certo. Falei, vamos esperar para ver quem é o certo. Exatamente. Aqui, não que seja certo eu não pagar nada, não estou acordando com isso, só estou dizendo que é uma situação extrema onde não sabe de pagar. Hoje em dia, eu diria com muita tranquilidade que o pagamento deve ser ao município, né? Quanto à competência estadual, veja, antes da lei complementar, muito claro, dizendo é devido o ICMS, vamos repartir entre os estados. Então, no estado do prestador e no estado do tomador, metade, metade, a alíquota de 25% nos serviços, e aí ele dá a redução de base depois pelo convênio. Mas eu posso chegar, como ele considera isso um serviço de comunicação, tirando a redução de base, esse é o grande perigo, o Estado pode nos levar a uma alíquota de 25%. Imagina que, em todos os sites abertos, a única fonte de manutenção da atividade de informação à sociedade é a publicidade. Se eu taxar a publicidade só no ICMS a 25%, quem é que vai financiar o conteúdo informativo da sociedade, né? Para a sociedade. E mesmo de streaming. Aí eu tenho a Lei Complementar 150. Depois da Lei Complementar 157, vem o Estado e diz: olha, essa lei complementar, para mim, ela não vale. Ela não serviu para dirimir conflitos de competência. Então, olha aqui o item 10.1 da resposta à consulta. Dessa forma, ainda que conste na lista de serviço anexa à Lei Complementar 116, incluída pela 157, o item 17.25, a veiculação e divulgação de publicidade em site de internet do prestador do contrato oneroso continua inserida no campo de incidência do ICMS. Isso é o que diz o Estado. O que dizia a ordem jurídica anterior a essa lei complementar? E aí eu trago STF, STJ e TJ. O TJ falava, não está no município porque foi vetado. O município restitui. O STJ tem essa decisão que eu trago para os senhores, vou disponibilizar, e tem outras também aqui. Nenhuma aventa que é do ICMS. Ele simplesmente diz, o ISS não pode cobrar porque não está na lista de serviços. E o STF tem essa decisão que é anterior à Constituição Federal de 88, que fala, olha, aquilo que for por TV, e aí ele estava julgando TV, é de competência da União. Eu trago isso porque, no streaming e na publicidade, eu tenho uma dúvida, professor Flávio. Veja, quem está fazendo a telecom é quem está ganhando pela inserção da publicidade. Na verdade, e aí não vamos pensar na TV aberta, porque a TV aberta está imune, vamos pensar na TV fechada. A TV fechada ela recebe do assinante, a gente tem uma relação jurídica, essa, sem dúvida, é de telecom. Só que esta mesma empresa de telecom utiliza o seu canal físico para veicular a publicidade. E aí? E essa não está imune, essa é paga. E aí? Isto é um serviço de comunicação ou isso está na Lei Complementar 157? Me gera um pouco de dúvida, porque eu estou usando a minha própria infraestrutura. É a mesma discussão, gente, que a gente enfrentou com o provimento de acesso à internet. O provimento de acesso à internet, o Estado tinha aquela questão de cobrar. Inclusive, ficou cobrando muito tempo, mesmo depois disso já está absolutamente julgado pelo Poder Judiciário, que só ocasionou sucumbência para a Procuradoria, perda para o próprio Estado, porque ele era, sem dúvida nenhuma, um serviço de valor adicionado. Você se utilizava da telecom. Agora, na banda larga é diferente, né? Na banda larga, quem faz o provimento de acesso é aquele que está efetivamente fazendo a atividade de comunicação. As coisas se confundem, é o famoso empacotamento. Ontem, quando a gente estava tratando
né, Tati, quando a gente estava tratando de IoT, de internet das coisas, a gente estava com a dificuldade de caracterizar como deveria ser tributada cada uma das atividades na internet das coisas, como é que a gente caracteriza aquilo, justamente nas situações desse empacotamento. Então, se eu tenho o provimento de acesso sendo fornecido junto com a telecom, com a comunicação, é claro que na banda larga a minha dificuldade é muito maior. Até tem um acórdão do STJ, mas eu acho que é porque passou batido, tá? E aí ele cita a banda larga. Mas é uma discussão muito grande que a gente vai ter. Tanto que o Estado, corretamente, ele falou o seguinte: olha, agora que é banda larga, eu estou tirando a tua redução de base, porque você não tem mais aquela situação de contratar uma empresa de comunicação para prover acesso à internet. Então, eu não vou mais ter a redução de base. Ele tira, ele tributa hoje o provimento de acesso a 25%, que é como é tributado os serviços de comunicação. Então, o que a gente precisa, efetivamente, é pensar que essa questão ainda vai dar muito o que falar, Alberto, mesmo com a Lei Complementar 157, nas hipóteses em que eu tenho esse empacotamento, de ser a própria empresa que faz atividades de comunicação. Veja, eu até vou pular aqui, senão não vai dar tempo. Veja que, no passado, quando eu tinha essa questão de SVA, e ela serve hoje para a relação jurídica 3, eu sempre falava, eu tenho 3 relações jurídicas. Eu tenho uma primeira relação jurídica aqui, que é o provedor de acesso à internet que tomava o serviço da telefonia, que ela não existe mais. Por isso que hoje a gente fala de uma coisa só, serviço de telecom. Mas isso aqui era uma relação jurídica, onde tinha o ICMS e comunicação, e eu acho que ninguém tinha dúvida nessa relação jurídica do ICMS e comunicação. Disponibilização de infraestrutura comunicacional. Aí eu tinha uma segunda relação jurídica, que era do provedor de acesso com o provedor de conteúdo. Aquele cara que tem o blog, o cara que tem o site, a revista que faz o download lá no provedor de acesso, etc. Essa relação jurídica, esse cara não pode ser de comunicação, porque esse cara não tem infraestrutura comunicacional. E aí essa relação jurídica ficava... Qual é essa relação jurídica? Isso aqui deveria ser uma prestação de serviço. Aí eu tenho uma terceira relação jurídica, que é esse cara que tem o site, esse cara que tem o blog, o outro que vai anunciar no site e no blog dele. Que é o... Aí a pessoa entrava, seção de espaço, banner, seção de espaço ou patrocínio, porque patrocínio não é tributado pelo ISS. Então, você tem vários contratos de patrocínio aqui. Seção de espaço, porque tem a súmula do STF. Locação de bens móveis. Então, eu não poderia, em hipótese alguma, nessa locação de bens móveis, tributar pelo ISS. Aí, vamos lembrar que veio o Supremo Tribunal Federal e falou assim, Gilmar Mendes, primeiro, seção de marcas. Gilmar Mendes fala, espera aí, isso aqui não é caso de aplicação de súmula. Então, o Supremo começa a flexibilizar e dizer, essa súmula não é aplicável quando eu tenho uma prestação de serviço por trás. Aí, recentemente, o FUX, Plano de Saúde, ele fala, espera aí, eu não posso ter um vácuo de tributação. Não existe atividade não tributável. Então, eu tenho que tributar isso aqui, porque existe uma prestação de serviço por trás. Um risco enorme, a discussão de cessão de espaço, mas, enfim. E dizia a prefeitura que isso aqui era 17.06, porque eu tinha serviço de paginação eletrônica, que era o que o provedor de conteúdo fazia para aquele anunciante. Tá? Bom, na posição do Estado, antes também, sempre pelo serviço de comunicação, dizendo, eu cuido da veiculação, município, você só cuida da elaboração artística, daquilo que é efetivamente propaganda e publicidade. Aí, no município, com a Lei Complementar 157, que altera 116, e coloca o item 17.25, que traz tranquilamente a publicidade para dentro dele, município, o que acontece? Essa lei complementar não é suficiente para me gerar a tributação. Ela é suficiente para dizer que a competência é minha e que, daqui para frente, esse serviço está listado. Eu preciso que o Estado interne essa norma, que o município interne essa norma. O município teve 2 projetos de lei. O último, que é o 555, quando eu fiz a apresentação, não tinha sido aprovado ainda. Foi aprovado o PL 555, em final de outubro, né? 31 de outubro agora. Foi aprovado o PL 555, não foi sancionado ainda, está para sanção. Aí ele vai ter que respeitar exercício, então, só o ano que vem, e vai ter que respeitar a anterioridade nonagesimal. Então, estou imaginando que isso aí vá para março, a tributação
do ISS sobre a veiculação de publicidade, o mesmo deve ocorrer em relação ao streaming. Tá? Sendo que, no streaming, olha só para ver o que a gente vai ter de problema, tanto na veiculação quanto no streaming. De novo, eu tenho uma revista. Aí, o periódico, a revista, está no papel. Vou comprar a revista na banca. É mercadoria. Tenho que fazer nota fiscal, tenho que ter regime especial de ICMS para circular. Apesar de não ter que pagar ICMS, tem que ter regime especial para não ter que emitir nota a cada fornecimento de revista. Ok? Tá bom. E a revista que eu baixo em download? Streaming? Então, eu sou, ao mesmo tempo, contribuinte do ICMS e do ISS sobre a mesma revista. E aí, eu estou cobrando para o meu assinante, estou cobrando 10 mais 2 para ele receber pela internet. Quanto é que eu declaro na nota fiscal estadual e quanto eu declaro na municipal? Pelo amor de Deus, como é que eu posso o mesmo produto ser um produto e ser um serviço? Eu não estou dizendo que o Estado está errado ou o município está errado. Eu não tenho dúvida que a revista em papel é um produto. Mas como é que a gente vai tratar essa situação? É o mesmo produto. É o download da revista. É o mesmo produto. Como é que esse coitado desse contribuinte vai resolver isso? Ah, não. Então não podemos mais fazer pacote. A gente tem que cobrar uma coisa pela revista física, outra pela... Não, espera aí, mas quem está sendo prejudicado daí somos nós, que precisamos da informação. Sou eu, que não gosto de ficar andando com a revista embaixo do braço. Então, assim, a gente vai ter que olhar para essa situação, porque eu não posso. E o streaming é um perigo por causa disso. Isso afeta a veiculação de publicidade também. Quanto à competência, não tenho dúvida que a Lei Complementar 157 resolveu isso. Por quê? Ela está cumprindo todas as suas funções. Ela está cumprindo o inciso 1 do 46, ela está definindo o conflito de competência. Olha, você, município e Estado estão brigando, estou resolvendo isso por meio de lei complementar. 2, estou destacando a competência. É do município. 3, estou enfiando na lista de serviços como prevê o artigo 1563, que, por sua vez, está ligado a 146. Então, ela resolve tudo isso. O que ela resolve com isso? Resolve com isso que isso sempre teve na competência do município. Porque a lei complementar não pega a Constituição e muda. Olha, a Constituição, você deu isso para o município, para o Estado, mas eu estou dando isso para o município. Não. A lei complementar ela dirime conflitos de competência com base na competência constitucional. Portanto, desde a Constituição Federal de 88, ela está declarando que essa competência foi sempre do município. O que mais? Isso nunca pôde ser tributado pelo Estado. 2. 3. Você não pode cobrar para trás, porque, se é necessário a lei complementar, de acordo com 156.3, esse parecer normativo tem que ser extirpado da ordem jurídica. Ponto. É isso. É isso que trouxe a lei complementar. E o que a gente vai discutir? Aquilo que a lei complementar não esclarece. São as situações em que a veiculação da publicidade ou streaming vier por empresa e na mesma situação em que ele está fazendo o serviço de comunicação. Aí eu pergunto, gente, se eu estiver olhando algo não pago, tá, eu sou assinante, vamos supor, da NET. Aí eu estou assistindo um filme da NET. Estou pagando a NET. Ali eu tenho o ICMS Comunicação. E se eu fizer um vídeo on demand, eu estou fazendo o quê? Né? Se for da própria NET. Se for daquele que eu ponho a Apple, que eu esqueci o nome, que eu ponho lá aquele aparelhinho da Apple e eu baixo... Apple TV, Netflix. Se for pelo Netflix, aí eu estou falando de streaming, aí eu estou no ISS. Mas e se eu estiver no Now? Que eu estou pagando para a própria empresa que está fazendo a comunicação. Quer dizer que, se eu baixar um vídeo pelo Netflix é uma coisa, se eu baixar pelo Now é outra. Estou deixando as perguntas já para o Alberto, né? A gente se diverte. Aí é a questão da imunidade. A questão da imunidade, a gente tem aqui um histórico do Supremo dizendo o seguinte: olha, a imunidade se abrange aqui para anúncios e propagandas. Aí eu tenho uma apelação cível do TJ aqui de São Paulo que não deu a extensão para o website. Mas isso é mais antigo. E aí eu tenho essa decisão nova do Supremo Tribunal Federal, da decisão do Toffoli, eu trouxe um pedaço aqui, e aí ele diz o seguinte: o que me interessa é a proteção dos valores, princípios e ideias, a liberdade de expressão.
numa interpretação finalística, se o livro não constituir veículo de ideias de transmissão de pensamentos, ainda que formalmente possa ser considerado como tal, será descabida a aplicação da imunidade. O que é um absurdo, tá? Porque daqui a pouco a gente vai virar e vai falar o seguinte: olha, se esse livro aqui, sei lá, se for a Playboy, é imune ou não, né? Censura, né? Um pouco vai ficar numa situação meio difícil. Mas o que é interessante do acórdão dele no final é que ele diz o seguinte: o benefício não é da editora, o benefício não é subjetivo, o benefício não é das empresas jornalísticas, o benefício é a informação, independentemente do meio pela qual ela for veiculada. Isso está claro no acórdão do Toffoli. Então, pergunto eu, o website, a CNN, que está aberta na minha internet, a Globo News, o que tiver veiculado lá, está imune ou não está imune? Eles são abertos. Decisões do Tribunal de Impostos e Taxas antes da lei complementar, sempre mantendo a cobrança do ICMS. Como é que funciona depois? Depois a gente tem uma autuação, primeiro do Facebook. Veja que interessante, né? A fiscalização autua aqui por não emissão de nota fiscal de comunicação modelo 21, soma ao fornecimento, não fornecimento de arquivo digital, soma a não ter cadastro de contribuinte no Estado. É a história que a gente vai tratar depois do almoço, dessas penalidades cumuladas no âmbito do ICMS. Já no caso da Google, ela só autua dizendo não pagou o ICMS. Ela não vem com essas 3 autuações. Mas, em suma, ambos estão cobrando o ICMS. O que acontece no caso do Facebook? No caso do Facebook, o contribuinte ganha. Agora, olha o voto vencido, que interessante. Ele diz o seguinte: olha, até a Lei Complementar 157 era do Estado, depois é do município. Não é possível isso, no meu ponto de vista, né? Porque a Constituição é a Constituição Federal de 88. Ou ela bem deu competência para o Estado, ou ela bem deu competência para o município. Ela não pode ter deixado para a lei complementar definir se a competência de um e outro. A lei complementar ela dirime o conflito de competência, mas ela não vai transferir a competência de um para outro. Portanto, nunca foi do Estado. É isso que decide o voto vencedor. O Google ganha na Câmara do Tite, na Câmara Ordinária. No Facebook. No caso do Google, ele também ganha na turma ordinária. São 2 processos, salvo melhor juízo, os 2, um na 12ª e outro na 16ª Câmara. Os 2 têm decisão favorável também nas turmas ordinárias, dizendo: olha, a Lei Complementar 157 não é... Quem faz o voto vencedor diz: não é que eu estou aplicando retroativamente a Lei Complementar 157. O direito é prospectivo. A questão é que essa lei está declarando, em âmbito nacional, que o Estado nunca foi competente a cobrar isso. Portanto, cancela-se o lançamento. É isso que diz a decisão do Google. No caso do Yahoo, assim como no caso da UOL, assim como no caso da Provisão, o contribuinte tinha perdido nas turmas ordinárias, porque o julgamento foi anterior à Lei Complementar 157. A Provisão acho que ainda não subiu para a Câmara Superior, mas Yahoo e o UOL teve recurso especial. Eles não se sagraram vencedores, mesmo depois da Lei Complementar 157, mas ali foi uma decisão de não conhecimento do RESP, do contribuinte, de ambos os contribuintes. Preocupa um pouco, porque muitos acompanharam voto que diz o seguinte: eu não conheço, mas, se eu conhecer, eu nego o provimento ao contribuinte. Me parece que esse acompanhar foi um acompanhamento quanto ao não conhecimento, e que é um detalhe a mais, esse se eu acompanhar, eu nego. Mas, obviamente, que causa alguma preocupação, porque a gente hoje ainda não tem nenhum posicionamento da Câmara Superior a esse respeito. Tá? Essas são... o UOL, não sei se foi o UOL e Yahoo, Yahoo, que perdeu, mas já foi para o judiciário e já tem sentença favorável na primeira instância, tem recurso obrigatório para o tribunal, mas já ganhou em sentença na primeira instância, justamente por conta da Lei Complementar 157. Então, essas são as considerações. Obrigada. Muito bem, doutora Karen. E todos acharam que ia escutar algumas palestras aqui, calmas, tranquilas, né?
O assunto realmente é muito moderno, exige muito estudo, exige muita análise. E isso está a demonstrar a doutora Karen quando menciona isso, que no TIT, na Câmara Superior, foram não conhecidos alguns recursos, provavelmente porque não tinha paradigma ainda. Então, veja que a construção vem vindo e tem que acompanhar tudo isso. A lei tem que anteceder ao fato, e para estes casos não existia, porque a comunicação é muito rápida. Então, a gente também tem muitos problemas aí para a construção de tudo isso.